Oi, pessoal. Então, estamos aqui para começar as correções de língua portuguesa hoje, tá? Os exercícios que a gente vai corrigir, vocês vão autocorrigir, na verdade, né? Nós vamos começar aqui na página 18. Teve algumas apostilas que eu corrigi, tá, gente? Levaram para mim na escola, mas agora a escola está fechada, então vamos esperar o atendimento normalizar, né? Ou pelo menos voltar como estava. Não sei o que vai acontecer. Estamos aguardando aí uma resposta da Secretaria da Educação, né? Então, a gente vai fazer essa autocorreção aqui. Página 18. Então, nós temos aqui esse texto, né? É um texto novo. Ele é um texto do que nós chamamos de internetês, né? Comum nas redes sociais. E vocês tinham que responder algumas questões sobre esse texto. Então, conte sempre comigo. Adoro você. Esse texto aqui, embora ele não tenha muitos parágrafos, ele não tem um certo número de linhas, mas é um texto onde você vê que tem um contexto por trás. Então, quando você coloca numa rede social, conte sempre comigo, adoro você, você está dizendo para aquela pessoa para que você está mandando esse texto um monte de coisas ao mesmo tempo. Eu gosto muito de você porque você é uma pessoa legal, você tem muito carisma, você está sempre do meu lado. Então, está subentendido que por trás desse texto aqui há inúmeros elogios para essa pessoa, né? Então, implicitamente você está mandando uma mensagem, uma carta, digamos assim, com muito conteúdo para essa pessoa. E vocês tinham que responder algumas questões sobre isso, né? Então, como está escrito a palavra adoro? Ela está escrito adoro com um monte de letras Os, enfatizando esse adoro, né? Então, a resposta é adoro, certo? Letra B. Qual o objetivo dessa palavra ter sido escrita de maneira diferente das outras? Bom, o objetivo, né, é demonstrar o sentimento né, enfatizar, reforçar o sentimento do remetente do cartão. Então, a pessoa que mandou essa mensagem estava repleta de sentimentos em relação à pessoa que recebeu. Então, a resposta é isso aqui, tá, gente? Reforçar o sentimento do remetente do cartão, certo? Aí a letra C. Que estratégia foi utilizada para que esse objetivo fosse atingido? Bom, o objetivo, gente, para que esse objetivo fosse atingido, o autor colocou 3 pontos de exclamação no final da frase. Então, aqui no texto, quando ele coloca conte sempre comigo, adoro você. Esses 3 pontos de exclamação que estão aí no final, né? Está exclamando, né? Ele está animado, entusiasmado, tem como objetivo, né? Então, esses 3 pontos de exclamação, eles têm como objetivo enfatizar o objetivo que era, né, atingir a pessoa, mostrar para ela o quanto de sentimentos estava dentro do remetente ali, a pessoa gosta muito, uma pessoa querida, né? Então, para isso, ele usou esses 3 pontos de exclamação. Então, resposta: a palavra foi separada em sílabas e foram empregados 3 pontos de exclamação no final da frase para que esse objetivo fosse atingido. Bom, vamos para o outro lado, para outra folha, página 19. Regras da língua. Bom, aqui o adoro, né?
ele apresenta uma conjuntura para formar, então, a palavra adoro. Foram usadas todas essas letras que nós chamamos de grafia e fonema, tá, gente? Fonema é o som e grafia é a letra. Então, a palavra adoro, todas as letras que compõem a palavra adoro têm um fonema, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5 letras, né? E são 5 fonemas, certo? Então, exercício, considere a seguir as palavras, né? Adoro e você. Quantas letras há em cada palavra e quantos fonemas? A resposta certa: adoro tem 5 letras e 5 fonemas, e você tem 4 letras e 4 fonemas, tá? Então, ali, essas duas palavras, todas as letras têm o seu fonema. Mas vocês vão encontrar palavras que tem, por exemplo, 6 letras e 5 fonemas, tá, gente? Isso não impede. Letra B. Quantas sílabas há nessas palavras? Adoro tem 3 sílabas, né? A-do-ro. E você tem 2, ok? Letra C. A palavra adoro é trissílaba, né? A-do-ro. 3 sílabas, trissílabas. Explique por que separe-a em sílabas. Bom, espera-se que os alunos respondam que ela tem 3 sílabas e a forma com que ela separa é assim, ó. A-do-ro, certo? Continuando, página 20, regras da língua. Página 20. Então, aqui nós vamos tratar de monossílaba, que são as palavras escritas apenas com uma sílaba, né? Então, aqui, mão, lar, fé, pá. Dissílaba, que são as palavras separadas em duas vezes, né? Por exemplo, mala, casa, bola, fruta, né? Todas elas são separadas apenas 2 vezes. Ma, lá. Então, por isso se chama dissílaba. Trissílabas, já expliquei, né? Ali no exercício anterior, que são 3 sílabas. Então, caneta, ca-ne-ta. E polissílabas são as que têm 4 ou mais sílabas. Então, ca-der-ne-ta. Lembrando que o R tem que ficar com o D, né, gente? Ele é uma letra sozinha aí, certo? Junto dessa explicação, tinha explicação de sílaba tônica, né? Que essa sílaba é chamada de sílaba tônica e pode vir em último, penúltimo, antepenúltima, que daí vão receber nomezinhos especiais, né? Essa sílaba tônica é a que nós pronunciamos com mais força na palavra. Então, por exemplo, cadeirante, né? Cadeirante. T é a última, ran é a penúltima e dei é a antepenúltima. E elas são separadas assim, ó, né? Elas recebem essa classificação. Então, a última sílaba, que, por exemplo, aqui está de laranja, que é o T, né? Nós chamamos de oxítona. Ok? Uran, que tá de verdinho aqui, ó, nós chamamos de paroxítona. E o DEI, proparoxítona, né? Porque eu conto ela de trás para frente, certo? Então, eu vou sempre contar primeira sílaba, segunda sílaba, terceira sílaba. Ou então, última sílaba, penúltima sílaba, antepenúltima sílaba. É sempre essa a classificação, tá? Então, aqui era para pintar a sílaba tônica, né? A sílaba mais forte, então, na palavra. Então, família é o mi, união é o ão, diferença é o rem,
grupo, gru, último, u, e acolhida, li. Pânico, pã, isolamento, men, e isolar, lar, tá, gente? Se eu fosse separar elas no grupo, né, na classificação, ficaria assim, paroxítona, aqui paroxítona, aqui proparoxítona e aqui oxítona, tá, gente? Cada uma dessas aqui, elas se encaixam dentro daquela classificação ali, mas não precisava fazer isso, tá? Era só pintar. Então, vou pegar aqui o exercício todo na tela. Só pintar qual que era a sílaba tônica e está aqui a resposta de cada uma delas, tá, gente? Autocorrija, passe o certinho, se vocês acertaram, e um X, né, se vocês erraram, ou então apague e refaça, certo? Bom, regras da língua aqui, já expliquei, oxítona, né, que é a última sílaba da palavra, que é a mais forte, que é a tônica. Proparoxítona é a penúltima, que é a tônica, que é a mais forte. Então, por exemplo, gato, gato, né? Proparoxítona é a antepenúltima, então, sílaba, si, certo? Seguindo, tinha uma leitura de cordel, que era o início do resultado, tá? Era o início do exercício, não o resultado. Não tem nada de resultado, professora. Para, gente, o isolamento já tá afetando sua cabeça. Então, vocês tinham que ler essa leitura de cordel aqui, que eram pequenas explicações sobre a gramática, tá, gente? Esse poema de cordel aqui é muito lindo, ele é tradicionalista, assim, lá do Nordeste, né? Para quem é de lá, já conhece, né? Eles costumam até cantar o poema de cordel, é muito bonito. Eu já vi algumas apresentações, achei fantástico. Então, aqui tem algumas explicações, tinha alguns conceitos. Quem é o autor desse poema de cordel é José Maria de Fortaleza, e ele fala sobre a gramática, certo? Página 21, tá? Quem não leu, por favor, tem que ler. Então, vamos à correção. De que trata o cordel? De noções de gramática, né, gente? Ele trata da gramática da língua portuguesa. Isso tá escancarado ali, tá? A finalidade desse cordel é facilitar a apresentação de conceitos de gramática. Em sua opinião, esse objetivo foi atingido? Então, era para vocês responder aqui se esse poema de cordel, ele facilitava a aprendizagem dos conceitos de gramática que lá estão, né? Que ele fala lá nesse poema. Se ele facilita, se a gente entende com mais facilidade, se fica melhor de ouvir. E a resposta aqui era pessoal, mas o livro traz, assim, aqui para mim, um conceito, né? Espera-se que os alunos concluam que os versos e o ritmo do cordel motivem a leitura, facilitando a compreensão, tá, gente? É isso que o livro traz aqui para mim. Então, vocês tinham que responder se facilitava ou não e dar um argumento, né, gente? Se sim, por que sim, e se não, por que não, né? Por que você não gostou, o que você não achou, ou se sim, por que você achou que ele facilitava, o que ele traz de elementos que você gostou, que poderiam te ajudar, né? O exercício, aliás, continuando, né, letra C, o conceito de sílaba apresentado no cordel é igual ao que você aprendeu? Transcreva os versos que apresentam esse conceito. Então, eu expliquei o que era uma sílaba tônica ali atrás, né? Na outra página ali, página 20, 21, né?
a gente trabalhou um pouco de sílabas. Sílaba, então, é aquele pedacinho, né? Vocês já viram aqui, né? É o pedacinho mais forte, ou então a classificação aqui, né, da sílaba. Sílaba tônica, monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba, né? Então, esse é o conceito. Mas o poema, né, de cordel, ele também traz um conceito de sílaba. Então, vocês tinham que verificar se o conceito de sílaba que vocês sabiam era o mesmo que estava ali no poema. Então, voltei aqui, vou ler para vocês, tá? O que ele fala. Sobre as sílabas vou falar, num correto português. É uma letra ou grupo de letras, 2 ou 3, contando que a nossa língua as pronuncie de uma vez, tá, gente? Então, esse é o conceito que o poema de cordel traz sobre sílaba. Então, era para vocês escreverem o conceito ali do poema. E o que o poema diz? É uma letra ou grupo de 2 ou 3, contando que a nossa língua as pronuncie de uma vez, tá, gente? Então, era essa frase que vocês tinham que transcrever do poema, né? É uma letra ou grupo de letras, 2 ou 3, contando que a nossa língua as pronuncie de uma vez. Então, era isso que você tinha que transcrever aqui para a letra C, certo? Tá aqui em cima, letra C, não aquele lá embaixo. Aquele lá embaixo a gente vai começar agora, né? Então, aqui a letra C, esse o conceito ali do poema. Exercício 5, retire das estrofes do cordel 2 palavras oxítonas, tá, gente? Então, sugestão aqui que o livro traz: vogais, explicar, ficar e falar, tá? São as oxítonas que o autor aqui do livro nos deu como possíveis respostas. Mas se vocês acharam outras, não tem problema. 2 paroxítonas, né? Então, sugestão de resposta: nosso, alfabeto, estudantes e importantes. Existe alguma palavra proparoxítona no cordel? Qual? As possíveis respostas aqui é sílabas, tá, gente? E no título, que é gramática. Então, existem 2 possibilidades de resposta. Esse aqui estava mais restrito. E letra D, escreva 3 proparoxítonas, né? Aqui era uma resposta livre, mas o livro também me traz algumas possibilidades de resposta. Eu vou ler para vocês: termômetro, próximo e página. Na página 23, exercício 6, ele tá assim. É um quadro, né? Separe as sílabas das palavras a seguir e classifique-as conforme pedido no quadro. Então, aqui em azul vai estar a palavra, né? América, chuva, estudou, sol e luva. Era para você separar em sílabas, né? Então, América, chuva, estudou, sol, mesmo uma palavra monossílaba, e luva, luva, tá, gente? Era para fazer a separação dessas sílabas aí, certo? Aí, era para classificar de verde aqui o número de sílabas, né? Então, por exemplo, América, 4, chuva, 2, estudou, 3, sol, 1 e luva, 2. Classificação por número de sílabas. Aqui você classificou o número de sílabas, então aqui você tinha que escrever América, polissílaba, chuva, dissílaba, estudou, trissílaba, sol, monossílaba, luva, dissílaba.
Aí tinha que colocar na próxima aqui, ó, de laranjinha, a sílaba tônica. Então, de América, mé, de chuva, chu, estudou, dou, sol, é sol mesmo, né? Ela só tem uma sílaba. E luva, lu. Por último, aqui, no laranja mais escuro, né? Um mais puxado pro vermelho, classificação pela sílaba tônica. Então, a primeira é uma proparoxítona, América, né? Ó, última, penúltima, antepenúltima. Como é o mé, então é uma proparoxítona. Chuva, paroxítona, que é chuva, última, penúltima. Então, né, paroxítona. Estudou é a última, né? É o dou, então é uma oxítona. Sol é uma oxítona, é só ela, né? E a última aqui, luva, luva. Como é o lu, a sílaba mais forte, ela é uma paroxítona, certo? E assim ficou o nosso quadro. Completinho. Corrijam aí. Se alguém errou, apague, né? E faça novamente. Se acertou, parabéns. Maravilhoso. O próximo exercício, a brincadeira é: qual é a sílaba? Na página 23. Então, aqui vocês tinham que colar um adesivo, né? Que colocasse cada uma dessa lista de palavras na sua classificação. Então, aqui, xícara, fenômeno, bússola, né? E segue a lista. Água, expediente, preço, segue a lista. E jacaré, tatu, bombom, segue a lista. E era para colar cada adesivo no seu lugar, tá, gente? Esses adesivos estão lá atrás no encarte, né? Lá nós temos alguns complementos que a gente traz para cá. Esses adesivos, né, que eram para colar aqui, eles estão na página 280, bem aqui em cima, ó, unidade 1, oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, tá, gente? Cada um deles você vai colar no lugar certo. E a resposta seria o verdinho aqui, ó, proparoxítona. Então, a xícara aqui, ó, xícara, proparoxítona. Água, paroxítona, tá, gente? É o rosinha. Então, ó, a segunda mais forte aqui. E aqui o amarelinho, oxítona, certo? Então, corrigido esse aqui, tá, gente? A resposta fica assim: proparoxítona, paroxítona e oxítona, certo? Virando a página, nós temos um poema.